Eu iria de Coutinho, por causa do pequeno detalhe chamado Caio Jorge lá na frente, que o Coutinho não tem. Então eu iria de... Gente, mas pra bola chegar no Caio Jorge tem que ser o cara, tem que ser o Matheus Pereira. Porque o Coutinho não é bom disso? Hã? O Coutinho não é bom disso? Ah, fala sério. Você, membro da família vascaína, achou que o Thiagão não ia aparecer por aqui pra finalizar essa sexta-feira, nesse frio que tá fazendo? Não tem mais balada. Tu não vai sair pra tomar um suco amarelo. Não é possível nesse frio que tá fazendo por aí. Então, tô aqui pra alegrar o final da sua sexta-feira. Alegrar porque, de repente, sei, você fica irritado com alguma coisa que o Thiagão vai falar, porque tem debate nesse vídeo, família vascaína, além de, claro, repercutir aqui também algumas notícias sobre Tietê, Thiago Mendes, Ryan e também Robert e Renan. Amanhã tem jogão contra o Cruzeiro. Mas quero debater aqui com vocês até um react do react, tá ligado? É um cruzeirense reagindo ao programa de hoje, Seleção Sport TV, e por lá teve o debate. Quem é melhor? Claro, momento, Coutinho e Matheus Pereira. Não, poxa, você me conhece, né, família? Carreira, não, talento, não sei, não tem comparação. É momento, agora, quem é melhor? Aí tava por lá o Pedro Moreno, o Lino, o Paulo Nunes, poxa, e perdão, eu não lembro o nome da apresentadora. Posso até colocar aqui na edição. Não é nada contra Pablo Verrete, mas na minha opinião, ela esculacha Paulo Nunes e Lino no argumento. Ela esculacha. Além disso, eu quero trazer aqui o Dé Aranha, que comentou um pouco sobre o momento de Pablo Verrete. Mas o Dé Aranha entende da parada. De repente o Thiagão fala aqui, jogou aonde? Você jogou na neve? Tem passaporte? Não tenho. De fato, mas o Dé Aranha jogou e também foi treinador. Então, eu acho que é uma opinião bem interessante também pra gente trocar uma ideia, principalmente visando esse confronto. Então, chega aí, eu falei, tem muita resenha pra gente fechar essa sexta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a GoCase. Hoje eu tô usando essa aqui, ó. É isso, tá aqui o nosso cupom, QR Code, e eu tô deixando também o link no primeiro comentário fixado. Thiagão, não conheço a GoCase. Entra aqui, como eu disse, vai estar no nosso primeiro comentário fixado, e aí você vai ser direcionado para os produtos do nosso Vascão. Você pode comprar capinha pro seu celular, tem garrafa térmica, mochila, bolsa, né, térmica, tem mala para viajar, e você pode personalizar, você tira a onda. Você imagina você presenteando sua esposa, namorado, falei certo, marido, fecha com a GoCase e utiliza o nosso cupom Família Vasco. Além de filho e filha também, né, família? É isso. Vamos seguir a nossa resenha. Eu não tô aqui no meu cenário, tô na casa do papai e da mamãe, vim jantar, família. A gente não pode perder um 0,800, não tô ligando, né? Mas vamos seguir aqui a nossa resenha. Hoje um amigo me cobrou o seguinte: Thiagão, fala do JP e da fase dele no Avaí. Vira e mexe, eu tô falando aqui, né, família? Mas realmente ele entrou em campo ontem e eu estava acompanhando o jogo. Eu consegui assistir o segundo tempo de Chapecoense 0 e Avaí contra o Avaí. E o Avaí conseguiu ganhar por 1-0, gol do Kleber, aquele jogador que estava até parado por causa de doping, se eu não me engano. O centroavante grandão que jogava no Fortaleza, foi ele que fez o gol. E o JP, assim, no segundo tempo, não jogou muito não, mas, né, pelos comentários nos impedidos, que tá passando alguns jogos da Série B, ele estava bem na partida. Ele botou aqui, ó, grande vitória, fora de casa, seguimos firmes em busca do nosso objetivo, passo a passo, glória a Deus. Cara, eu sempre esqueço o nome aqui desse outro jogador que também é da base do Vasco. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que é o Lucas Eduardo, né? É um outro atleta que está emprestado para o Avaí. Mas o ponto é, família, estava vendo essa postagem aqui do Mário Coelho, destacando uma mensagem, né, uma postagem de um torcedor do Avaí. Ele botou aqui a foto do JP e destacou o verdadeiro significado de craque. Então, mais um jogador aí que com certeza vai voltar para o ano que vem e vai nos ajudar, né? A gente está vendo aí o impacto do Barros, a gente está vendo o impacto também do Ryan, não somente o JP, acho que o Vasco tem que segurar também o Paulinho, lateral, né? Porque a gente está vendo aí o Atlético Mineiro interessado nesse jogador, e a gente sempre falou isso aqui, né, família? Eu sei que
né, você tem também o potencial do atleta, a personalidade, né, tem isso também. Mas, poxa, não dá pra negar que hoje, né, pra você subir e jogar no Vasco, mostrar o seu potencial, é muito melhor. É muito melhor. Antigamente, aí essa galera que, né, tava subindo ali, pegava um Ribamar da vida, um Neto Borges, um Escudeiro, né, uma zaga formada ali por, sei lá, Fábio Braz e Jorge Luiz. Hoje tá melhor. Não tá o mundo ideal, mas tá mais azeitado. E aí a galera, né, consegue performar melhor, na minha modesta opinião. Eu sei que é pouco, né, nesse momento são 2 jogadores, né, no caso, que é o Barros e o Ryan, mas é por aí. É difícil hoje você ter, num time titular, vários jogadores, né, da base. Então, só de você ter o Barros e o Ryan contribuindo, e na minha opinião hoje, são 2 protagonistas, eu acho que, né, o Vasco, né, tá no caminho certo aí, família vascaína. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Eu gostaria de reagir aqui com vocês, antes de comentar um pouco sobre a situação do Tietê, Robert Renan, provável Vasco, né, vamos reagir a esse programa aí de Seleção Sport TV, e um cruzeirense reagindo, e também o De Aranha falando do momento de Pablo Verrete. Tá na tela. Teremos em São Januário um Vasco e Cruzeiro. Coutinho ou Matheus Pereira? Do que você está falando? O que você tá falando? Não, O que você tá pensando aí? Como a gente tá falando, a projeção pro jogo do final Eu vou de só semana... fazer um parênteses. Eu acho o máximo que vocês sempre fazem essa dissonância, né? De que o quadro é quem é melhor. Quem é melhor? O que você quer saber? Então, mas é porque isso é relativo. Porque, assim, quem é melhor é muito amplo. O meu, e aí não sei se vai ser a mesma escolha dos colegas, mas assim, o meu recorte vai ser pensando na projeção que a gente tá fazendo do jogo do final de semana. Tipo, quem vai se dar melhor no confronto? Quem vai desempenhar melhor no confronto? Pra esse final de semana, se eu tivesse que escolher entre o Coutinho e entre o Matheus Pereira no meu time, até pelo momento dele estar sendo de conseguir, de fato, desempenhar o que sempre se cria de expectativa muito grande em torno dele, porque é um cracaço de bola, eu ficaria com o Coutinho pra esse jogo final de semana. Agora, assim, não dá pra debater, por exemplo, a quem é melhor carreira e tudo mais. Sim, não. Entendeu? Não, quem é maior é o Coutinho, Quem é sem maior é o dúvida Coutinho. nenhuma. Quem é melhor nesse fim de semana, eu voto no Matheus Pereira, também. cara. Eu acho ele o Matheus mais... Pereira, eu não sei se é uma sorte minha ou quando eu trabalho no jogo do Cruzeiro, eu fico encantado com esse cara junto com o Caio Jorge. Eu falei até no jogo do Palmeiras agora, Palmeiras e o River, que melhor dupla de atacantes pra mim é Vitor Roque e Flaco, hoje. Agora, tem outras melhores duplas, um meia com outro atacante, Rascaeta com Pedro, Matheus Pereira com Caio Jorge. Todos os jogos que eu fiz desse cara, ele brinca, ele tá jogando de terno no Cruzeiro. Assim. E olha que o Coutinho tá no melhor momento dele no Vasco. Até por conta disso que eu falei que, assim, é muito ampla essa questão do quem é melhor, porque a temporada do Matheus Pereira, por exemplo, é uma temporada, os trata muito melhor do que o do Coutinho. Mas acho que nos últimos jogos, o que a gente tá, assim, vendo do Vasco, tanto que foi o jogo contra o Bahia, o próprio jogo contra o Flamengo, assim, acho que a gente tá começando a ver, de fato, o que o Coutinho pode E o Vasco tá voando na temporada. agregar isso aqui pro A Vasco. discussão é boa mesmo. Fazendo gol até de cabeça. É que aí, nesse caso, quando a gente fala desta posição em que a gente analisa principalmente assistências, a gente precisa lembrar que o Matheus Pereira tem o Caio Jorge lá na frente. Né? Exato. Mas Tudo bem que o Caio Jorge também tem o Matheus Pereira. Beleza. Você tá falando mal do Verrete, do Berrete? Vamos pro próximo. Eu podia estar falando do Ryan, por exemplo. Podia estar falando mal do Eu Ryan. ia elogiando. Tanta gente pra falar mal. Não, no Ryan eu ia elogiar. No Ryan eu ia Mas elogiar. esse é um debate interessante também, porque, se eu não me engano, eu não tenho... Talvez possa faltar um aqui ou ali. Mas o Matheus Pereira, se eu não me engano, acho que tem 4 gols e 8 assistências na temporada, e o Coutinho tem 11 gols e 4 assistências na temporada. Então, assim, é um Coutinho que tá fazendo gol, Não, tá tá resolvendo. de cabeça, inclusive. Exatamente, cobrança de falta. De rosto, né? Você tem o gol contra o Botafogo. O gol contra o Botafogo, por exemplo, que sai, não conta como assistência pra ele, nem nada, mas o gol que faz o Nuno Moreira, que foi importantíssimo pra classificação do Vasco, sai por conta da cobrança de falta dele. Dito isso, deu Matheus Pereira. Deu Matheus Pereira. Dito isso, deu Matheus Pereira, tá bom. Eu iria de Coutinho, por causa do pequeno detalhe chamado Caio Jorge lá na frente, que o Coutinho não tem. Então eu iria de... Gente, mas pra bola chegar no Caio Jorge tem que ser o cara, tem que ser o Matheus Pereira. Porque o Coutinho Ele não é faz bom isso. disso? Hã? O Coutinho não é bom disso? Não é, mas eu tô dizendo O Coutinho, que... com a dinâmica se o Caio dele, Jorge não fez joga tantos- no Cruzeiro de hoje. Que isso? Incrível que Ele pareça. joga ali. O Coutinho com a dinâmica... Não, com o Leonardo acho que não Jardim joga, ele não. não joga, Também cara. acho que não joga, não. Com o Leonardo Jardim ele vira Gabigol. É, Joga. exatamente. Eu acho que Antes do amigo cruzeirense aqui, vai pontuar uma coisinha aqui rápida ele, mas, cara, com todo respeito ao Lino e o Paulo Nunes, que o Paulo Nunes jogou, e o Lino, né, claro, o cara muito capacitado aí, jornalista que tá comentarista na Sport TV há muito tempo, mas quando ele faz um comentário desse, é difícil, tá, de aturar. Ele tá comparando o Coutinho com o Gabriel. Poxa, não tem cabimento, não tem comparação, né, não existe, não tô falando nem de talento, tô falando de posicionamento no campo. É claro que o Coutinho jogaria, pô. É claro que o Coutinho jogaria. O Gabriel não joga lá no Cruzeiro porque ele não tem a mobilidade para ponta e ele não vai ganhar a fase
ele não vai ganhar a posição do melhor jogador para muitos no Brasil atualmente, que é o Caio Jorge. Farfacão, que se movimenta. E o Coutinho jogaria de meio armador, tendo esses caras, né, para contribuir. Claro, e ele tá se movimentando. O Coutinho joga muito sem bola, cara. Eu sei que não é o condicionamento ideal, a força física ideal para jogar sem bola. Mas o Coutinho joga sem bola. O Coutinho jogou sem bola contra o Flamengo. O Coutinho jogou sem bola contra o Botafogo. Então, quando tu escuta um negócio desse, tá até arrepio, cara. É que o Coutinho não jogaria no Cruzeiro. É claro que não existe a comparação. O Gabriel, né, hoje ele tem que jogar de ponta. Ele vai disputar a posição de ponta. Ele não vai jogar ali na do Caio Jorge. O Gabriel vai correr atrás de alguém, gente? Claro que o Coutinho não jogaria ali no lugar do Matheus Pereira e tendo esses caras para pifar o jogo? Pra achar? Pelo amor de Deus. O pior jogador não tem nem como discutir, né? O Felipe Coutinho tem uma história gigante aí no futebol europeu, principalmente, né? Com a camisa do Liverpool, então, brincadeira. O Matheus Pereira tá começando a traçar seus rumos, principalmente aqui no futebol brasileiro, né? E tá voando, né? Principalmente depois que ele ganhou seu filho e focou apenas em futebol. Que futebol de Matheus Pereira e Caio Jorge. Agora, falar que o problema do Matheus Pereira é ter o Caio Jorge, não Verratti, né? No ataque. Que nível de comparação chegamos, meu? Mas aqui, família, ele não entendeu, né? Ele não entendeu que eu acho que ali a galera falou. Justamente ao contrário. O que foi dito é que o Matheus Pereira consegue render mais porque tem o Caio Jorge. E esse é o papo, esse é o ponto. A gente vai chegar lá. Eu já falei isso aqui, né, em algumas oportunidades. Né? Não compararam ali o Verratti sendo melhor que o Caio Jorge. O que foi dito é que o Matheus Pereira tem mais essa condição de hoje entregar um pouco mais, justamente, né, por ter o Caio Jorge ali na frente. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns números que realmente comprovam isso. Vamos seguir aqui com o Dé. Que eu critico muito, mas eu sou o primeiro a respeitar, a bater palma e admirar pela vontade, pela garra, enfim, pelo poucos dos jogadores vestem a camisa como o Verratti. Você foi técnico durante 20 anos. Você foi centroavante, foi técnico. O cara como o Verratti, você bota no jogo, espera ver o que acontece e depois você troca. Se não tiver bem, você deixa ele no banco, começa com outro. Como que é essa leitura? Eu estou fazendo uma pergunta do cara da arquibancada, para um cara do vestiário e do campo. Bom, você tem um artilheiro que é um camisa 9, a antiga, que é o Verratti. Sim. Ou não. Fora da área, ele não joga. Não. Fora da área, ele é lento, não é habilidoso. É o seu desespero. Já é um jogador veterano, que corre muito, mas corre errado. Então ele se desgasta demais. Aonde o Verratti é mortal? Dentro da área. E principalmente era através dos cruzamentos do Piton. Sim. Era muito uma jogada em que o Vasco deveu muito a ele, nesse sentido. Só que o futebol tem leituras e jogos diferentes. Por exemplo, jogo de domingo passado. Eu não entraria com o Verratti jogando. Você começaria? Eu começaria com o Nuno e o Felipe Coutinho no meio e o Ryan e o Gomes na frente. Por quê? Porque o Flamengo é um time que se impõe. Ele empurra os adversários para trás. E aí você tem espaços para jogar no contra-ataque. Diferentemente do jogo quando foi em São Januário. Contra qualquer clube, contra qualquer time, bom ou mal, o Verratti tem que jogar. E se o Vasco tiver com um placar favorável, exemplo, contra o Ceará, o Verratti ficou até o fim. Não sei para quê, com o Ceará com 10, entrincheirado atrás, se defendendo. Para quê? Por que ele não substituiu o Verratti e colocou um jogador? De mais movimentação. Porque é jogo de 3 pontos, não é jogo de Copas. Jogo de Copas, você tem que fazer resultado, porque às vezes são 2 jogos. Não é isso? Então, eu vejo o Verratti como um jogador que tem que ser usado em São Januário sempre. O Vasco está ganhando, está numa situação boa, não precisa do Verratti. Agora, jogos em exemplo, esse do passado contra o Flamengo, eu não teria nem entrado com o Verratti em campo. Você deixaria no banco? Deixaria no banco, porque o jogo pedia outra coisa. Uma velocidade. Tanto que o Verratti talvez tenha sido o jogador mais fraco do Vasco no jogo. Aula. Na minha opinião, a apresentadora deu aula no Paulo Nunes. Vamos lá, família. Primeiro, comentando aqui com vocês a situação que o Dé abordou ali da possibilidade de, em alguns jogos, colocar o Verratti no banco. É um debate no meio da torcida. Eu acompanho muito aqui a opinião da galera, tanto no meu canal, em outras páginas, em outros canais também. E tá bem dividido, né?
E tem uma galera, assim, que entende que o Verratti não pode ficar no banco, que ele tem que sair no decorrer dos jogos, porque ele, né, segura zagueiro, é isso, é aquilo. E eu acho, assim, cara, é uma visão que tem que respeitar, mas não me agrada. E hoje eu tava pensando nisso, com a minha cabeça aqui de torcedor, e eu falo assim, cara, como é que é engraçado, né? E eu não sei. Eu não tenho essa... eu não tenho como saber, na verdade. Mas eu gostaria de saber se a galera que não aceita de forma nenhuma o Verratti no banco é a mesma galera que um tempo atrás aí tava chamando a gestão de merda. Pedrinho merda. Pedrinho é um incompetente. Thiagão, mas o que tem a ver? Tudo. Na minha opinião, tudo. Porque hoje a galera que não entende a questão do Verratti, o Thiagão pode estar sendo polêmico, tô sendo mal criado, já peço perdão aqui, mas é um pensamento incompetente, pô. Por quê? Vou te falar por quê. Porque o Vasco, contra o Santos, fez a sua melhor atuação, né? Um 6-0 sem Pablo Verratti. Só que as pessoas começam a achar argumentos para defender a teoria dela, certo? Que é o seguinte, o Santos tá acabado, o Santos é isso, o Santos é aquilo, e beleza, não vou discordar de quem pensa assim. Só que tem um detalhe importante, o Flamengo pegou o Santos e não deu de 6. Inclusive não fez gol. O Cruzeiro, eu tô falando aqui dos melhores ataques, o Cruzeiro pegou o Santos e não conseguiu dar de 6. Foi um gol que fez, no Mineirão. O Palmeiras eu não lembro se vai ter esse jogo ainda, não sei se é um jogo atrasado. Flamengo não deu de 6 e Cruzeiro não deu de 6. Times que nesse momento tem mais gols que o Vasco. É um ponto. Beleza, pra você não importa essa teoria. Mas por que esse pensamento? Porque eu acho que é um pensamento, a galera que defende o Verratti acima de tudo e não pode ficar no banco, é uma incompetência. Porque, poxa, beleza, é o Santos. O Santos é horroroso. Não tem, assim, é um placar mentiroso, é um placar que não acontece. Então, beleza, você pode pensar assim, mas isso não precisa ser testado mais algumas vezes para ver se em outras situações, em outros jogos, o Vasco vai performar desta maneira? Não é. Você não olhar para esse resultado, esse nível de atuação e não repetir isso, não é uma incompetência nossa ou do Fernando Diniz? O torcedor que não olha pra isso e, poxa, pelo menos isso aqui precisa ser testado. Mas foi testado. Não foi testado. Não foi. E todo mundo sabe disso. É só olhar aí pros números. É só olhar. Cara, contra fatos não tem argumentos. Contra fatos. O Verratti volta no jogo contra o Juventude. Sai ali com 25, quase 30 minutos do segundo tempo. Só que aí já um placar, um jogo condicionado. Um Juventude todo atrás. Ganhando de 2-0. O time numa nhaca. No jogo contra o Corinthians, ele é barrado. Mas com 35 minutos volta para dentro de campo. Então em que momento o Vasco foi testado novamente sem o Verratti? Aquela amostra dos 6-0, cara, não foi levada a campo novamente. Porque me parece que o Fernando Diniz, cara, eu não sei o que é, cara. Não sei se ele... Sinceramente, eu não sei o que passa na minha cabeça em relação a isso, ao Fernando Diniz. Não sei se ele acha que é uma incompetência dele, porque os números do Verratti estão caindo com ele. Eu não sei o que é. Mas o torcedor que não entende que é o momento de segurar o Verratti, eu acho que é um pensamento incompetente. E aí eu queria linkar, né? Essa galera que ficou xingando aí o Pedrinho, gestão burra, gestão incompetente, será que tem esse mesmo pensamento com o Pablo Verratti? Por que é uma incompetência? Porque futebol a gente não tem certeza de nada. Absolutamente nada. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu defendo aqui, isso pode ser levado para o campo e não funcionar. E é justamente o que eu bato aqui sempre. Testar. Vamos testar. Foi exatamente aí o que o De Aranha falou. No jogo contra o Flamengo, a galera fica... O que eu falei aqui com vocês hoje? Cara, era um jogo, foi se desenhando um jogo que permitia o Vasco sonhar. Mas, infelizmente, o Diniz ajeitou a estratégia dele, né? Marcando em alguns momentos com linha baixa, pressionando o adversário, sim, em alguns momentos, mas todo mundo sabia. Ramon falou sobre isso, o De Aranha comenta sobre... Todo mundo sabia que não era jogo pro Verratti. E mesmo assim, ele foi com o Verratti pro jogo. E dificulta a saída do Vasco. O Vasco atacar espaço. Eu mostrei imagens aqui pra vocês, sabe? Então isso me incomoda. E não tenho nada contra o Verratti, porque eu não acho ele culpado. Eu acho que é o treinador que está hoje, nesse momento, não entendendo a fase do cara. Você tem que segurar. E ele prejudica o Verratti em determinados jogos. Porque antes, família, você pode falar, mas em 24, o Vasco teve vários jogos assim, de jogar sem bola, e o Verratti estava lá, justamente, concordo com você. Mas a fase era outra, e o Vasco só tinha uma jogada, que era o cruzamento. Era achar o Verratti de alguma forma. Se não conseguisse fazer isso, não tinha nada. Hoje tem. Hoje tem um gênio chamado Coutinho, hoje tem um Nuno, hoje tem um Ryan, e hoje tem ali Andrés Gomes, David, que pode ser testado ali, que podem ser... Matheus França melhorando o condicionamento físico, e ter esse time de mais mobilidade e movimentação. Eu acho que é um erro, cara. Eu acho que é uma incompetência, com todo respeito, tá? De quem defende isso e do próprio Fernando Diniz. Meu pensamento. E em relação a Matheus Pereira
e Felipe Coutinho, família, é o que eu já falei aqui, né? A apresentadora falou a mesma coisa que eu já falei. Cara, o Matheus Pereira, ele tem, eu não posso falar, não é mais recurso, mas tem as características necessárias para ele render mais. E assim, é o que eu falo com vocês, contra fatos não tem argumento, certo? Olha aqui as estatísticas do campeonato e olha para assistências. Olha quem tá na segunda colocação. Olha quem tá na segunda colocação, Caio Jorge, com 6 assistências, empatado com o Alan Patrick e 4 assistências a menos que o Arrascaeta. Só por isso você já entende que é um parceiro que possibilita o Matheus Pereira a jogar mais. Porque o Verratti é uma definição simples. Verratti é o cara do último toque, da última bola. O Caio Jorge é um cara versátil, que movimenta, que busca a bola aqui, né, que aparece, que tabela, que faz parede. O Verratti não faz isso. Então o Caio Jorge potencializa o jogo do Matheus Pereira. O Verratti não potencializa o jogo do Coutinho. Por isso que em diversos momentos eu comento aqui com vocês. O Vasco tem que passar a jogar para o Felipe Coutinho. Porque jogando para o Felipe Coutinho, eu tenho certeza que o Nuno vai aparecer mais, que o Ryan vai aparecer mais, que o Andrés Gomes vai aparecer mais, mas existe essa lei aí no Vasco que o Verratti não pode sair. Até em jogos que ele não vai tocar na bola. Flamengo, Botafogo, e eu quero ver agora, né, no próximo jogo aí, contra o Palmeiras. Repito, nada contra o Verratti. Eu amo o Verratti. O meu posicionamento aqui é sempre em relação ao Fernando Diniz, porque acho que é ele que está prejudicando o jogador, não tirando em diversos momentos, como por exemplo, sempre que o Vasco joga com um a menos. Não existe a necessidade de ter o Verratti em campo. E ele permanece com o Verratti em campo. Ao ponto de lá contra o Internacional, ele ter dado assistência pro gol do Carboneiro. Então assim, não acho que tenha comparação, tá? Coutinho é muito mais jogador. Hoje, amanhã e sempre. Não existe comparação. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, família, tá aqui, ó. Seguem fora Tietê e Thiago Mendes. Não vão ser relacionados para essa partida. Mas voltando, tá aí. Robert Renan e Ryan. Amanhã, no vídeo das 7, a gente fala um pouco mais sobre a provável escalação, né? Por enquanto é isso, tamo junto, é nóis.